Olá, pessoal. Nós estamos aqui no Engrep 2022, com muita coisa bacana acontecendo, envolvendo os grupos de ensino, pesquisa e extensão. E nós estamos aqui na palestra com o professor Chico Machado, da Universidade Federal de Minas Gerais, e estávamos numa conversa muito boa, estava muito interessante, quando nós tivemos um problema técnico e a nossa transmissão caiu. Infelizmente, nós perdemos o início da nossa conversa, quando o professor fala um pouco sobre o conceito de ensino. Ele compartilhou, inclusive, uma tela falando sobre esse raciocínio, sobre como ele entende o pesquisa, o ensino, e a gente estava começando a falar sobre pesquisa e as interfaces entre esse tripé nas universidades federais, que é o ensino, pesquisa e extensão. Infelizmente, nós perdemos a introdução dessa palestra, mas quando a transmissão voltou, é que gravou, ficou registrado nas nuvens. Nós fizemos uma edição e é o que segue aqui a nossa conversa, que é muito boa, e eu tenho certeza que o que está aqui vai contribuir muito para a nossa reflexão. Uma boa palestra. Eu quero aproveitar e agradecer mais uma vez ao professor Chico Machado por ter aceitado estar conosco e pela rica contribuição que ele traz aqui nessa conversa conosco. Seguimos, então, a partir do momento que foi salvo. Uma boa reflexão para todos. Um tempinho para a Isabel entrar. Ela está mutada ainda. Agora sim. Oi, Isabel. Eu estava. Se a transmissão estava ou não, eu estava segurando aqui. Não, a transmissão interrompeu também. Agora voltou a transmissão. Ô, gente, tecnologia é maravilhoso quando funciona, né? Mas aqui tá um mau tempo, caiu um raio, caiu. Energia, internet, caiu tudo. Eu liguei aqui no meu 4G, a internet, porque a luz voltou, mas a internet não. Oceane, bem-vinda. Que bom que você chegou. Ei, Bé. Tá boa? Oi, Ciane. Olá, tudo bom? Tudo. Ok. Ô, Chico, então vamos retomar, né? Você lembra de onde você parou quando caiu? Puxa, eu dei uma. Eu não. Quando você caiu, né? Eu estava começando a falar de pesquisa ali, né? Então, vamos nessa, porque aí retomou a transmissão, até a transmissão caiu, né? Mas aí a gente Eu acho que retoma tudo que lá. você. Aqui no meu computador ficou me dizendo que ainda estava transmitindo, tá? O live ainda, o botãozinho do live ainda estava acionado, mas eu não faço ideia do que apareceu lá e não sei o que lá. Então eu posso retomar sem problema. Não sei se a Ciane pode nos ajudar, se ela estava assistindo, ou se vocês têm acesso talvez ao chat lá da transmissão, se é que tem, para ver comentários do pessoal, para saber o que aconteceu por lá, né? E Deixa eu assim, entrar aqui na plataforma para eu saber. isso é normal, né, Deixa eu Isabel? ver. Como você falou. Eu estava na plataforma e não estava conseguindo assistir. Ok. Eu entrei aqui na sala. Então é por isso, caiu lá também. É porque a transmissão está aqui na minha rede, caiu tudo. Imagino. Então vamos fazer o seguinte, Chico, você estava terminando de falar sobre ensino, a arte aplicada, né? Isso. E como é que você, e aí talvez você ia entrar na pesquisa, né? Para depois falar da extensão, Isso. como é que era o seu Isso mesmo. raciocínio? Era exatamente isso, né? Peguei até por ordem de como se nomeia, né? Ensino, pesquisa e extensão. Até para o pessoal saber, nós que somos professores de universidades públicas, principalmente as federais, mas nas outras é assim também, a gente entra e faz um concurso para o ensino. A gente não faz um concurso para pesquisa e a gente não faz um concurso para extensão, certo? A nossa carreira é magistério superior
e a gente faz o concurso pro ensino. Mas, para passar num concurso, a pessoa tem que ter pesquisa. E uma vez que entra, ela é de bom tom, é quase obrigatório, não é obrigatório, tá? Mas é bom que ela tenha um projeto de pesquisa. Né? Mas assim, o lugar da gente é o do ensino de graduação, não é o de pesquisa e não é o de extensão, tá? E aí, então, assim, por isso que eu comecei pelo ensino também, gente, tá, Isabel? Assim, eu tenho questões, eu tenho uma área que eu trabalho e questões sobre essa área que estão ligadas ao ensino e minha prática de artista, e nunca é demais saber, porque estamos falando para jovens acadêmicos que um dia aqui vários vão fazer concursos, um dia vão ser nossos colegas aqui, né? Na área de artes, você tem uma produção artística, dependendo da área do seu concurso, né? Dentro da área de artes, ok? Você vai fazer um concurso para coreografia, para as despesas de coreografia, por exemplo, vão querer que você tenha uma produção artística comprovada. Então, assim, a produção artística da gente valida também a nossa posição, né, como artista. Se você vai fazer na área de teoria, o concurso, digamos, para ocupar uma vaga, também vão querer que, assim como vão querer que você tenha textos publicados, né, tenha uma escrita, tenha textos publicados, na área de práticas, vão querer que você tenha, normalmente, alguma prática comprovável, né, para aquilo ali. Isso vai ser considerado no seu concurso. Pode não ser um pré-requisito, mas isso vai ser considerado. E aí, a partir da prática artística e da função de professor, a gente acaba, então, desenvolvendo, acaba uma decorrência, de certa forma, tá? E uma necessidade de cada um também, a fazer pesquisa. Isabel, eu peguei um período, eu peguei um período em que começou a ter cursos de pós-graduação em artes, tá? Em artes visuais. Alguns lugares existe há mais tempo, e em outros lugares, porque pesquisa e pós-graduação estão conectados, saibam, né, gente? Certo? Pesquisa, assim, fazer mestrado, fazer doutorado, especialização, já pressupõe que você está fazendo, qual é o seu projeto de pesquisa para entrar, né? Então, assim, eu peguei um período, tipo, o que é ter uma pesquisa em artes? Sabe? Uma grande dúvida, uma coisa que é discutida até hoje, não é tão antigo, não existe há tanto tempo assim. Em algumas áreas, a pós-graduação existe há mais tempo, geralmente na música, que a música tem uma coisa mais entre eles, digamos, um pouco mais equacionada, resolvida, que é a música tonal, música erudita, né? Ser um instrumentista, partitura, barará, barará. Se pesquisa isso, se ensina isso, e então, já existe, esse campo está estipulado como um campo de pensamento e conhecimento há bastante tempo, né? E nas artes visuais, por exemplo, mas porque quando eu entrei na graduação, Isabel, eu entrei em 1986, não tinha aqui no Rio Grande do Sul a exigência de fazer um TCC, um trabalho de conclusão de curso. Escrever um TCC. O que é escrever um TCC? Isso é pesquisa? Como é que é a escrita de um projeto de TCC, de uma dissertação, de uma tese? Todas essas questões foram, eu acompanhei elas, né? Aqui no estado do Rio Grande do Sul, tá? Cursos de dança, por exemplo, terem pós-graduação. Aqui no Rio Grande do Sul, Isabel, os cursos de dança foram os últimos a serem incorporados dentro da graduação. Né? Assim, a URGS não tinha curso de dança, entendeu? Ela tem alguns anos, inclusive quem abrigou o curso de dança, mais ou menos como aí, foi a Educação Física, não foi o Instituto de Artes. Lá na Federal de Pelotas, o curso de dança surgiu meio junto com o curso de teatro lá, porque o que tinha lá era música e artes visuais, desde as priscas eras dos conservatórios, né? E aí, assim, na UERGS, por exemplo, a UERGS, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, em 2003, se não me engano, quando abriu, foi o segundo curso de música, de dança, de graduação em dança do Estado. E, assim, e dos poucos que tinha no país na época. Então, em decorrência disso, a pós-graduação em dança também tem um delay de tempo de constituição, tá?
e isso faz com que os professores acabam tendo formação muito na educação física, alguns vêm do teatro, de áreas afins, né? A gente brincou ali, a gente estava falando de áreas afins, É, Isabel. E aí, para mim... é o meu caso, né, Chico? Eu fui fazer educação física, eu já era bailarina profissional, procurei educação física, que era a área mais próxima que dialogava. O único curso de graduação de dança no país na época era na UFBA, não era a minha realidade para lá, né? Então, agora o mestrado foi a mesma coisa, né? Não tinha mestrado em dança na época, fiz em educação física. E, quer dizer, é muito novo, né? É muito novo mesmo. Estamos desbravando aí, Isso. criando diálogos, né? E talvez por ser muito novo, aí desculpem assim o comentário, talvez por ser muito novo, e ele não ter ainda muitas bases, muitas questões não estão bem resolvidas ainda, por ser novo. Aí o que se faz? Se recorre ao que já existe. Em vez de se propor um novo que acompanhe o novo, se pega um velho para acompanhar o novo, para dizer, olha, assim que todo mundo fazia antes, tá? E aí, quando a gente quer uma outra metodologia e tal, a gente esbarra nessa relação meio tutoriada com os modos tradicionais e de outras áreas, né? Então, isso acaba sendo problemático em questões pedagógicas, metodológicas e tudo mais, né? Estava lembrando disso, né? A gente sabe também que, assim, historicamente, olha o que eu vou dizer, pode ser provocação e podem me corrigir, tá? Mas historicamente falando, a dança abre aspas, a última da arte a ganhar o status de arte, não a prática da dança e não a existência da dança. Falando isso. Mas o status de ser uma grande arte, a gente pode remontar lá o Luís XIV, se quiser, o Lully, o Beauchamp, depois Noverre, essa galera toda que está lá querendo, não, rei, olha aqui, uma grana para dança também, não é só para o teatro, não é só para mulher, para o Racine, não é só para música, não, né? Vamos fazer uma academia também de dança. Eu acho que isso tem um efeito cascata nesse delay de tempo em relação às outras áreas, tá? Eu imagino que isso tenha esse efeito. Então, e outra brincadeira aqui, vamos descontrair, né? Eu sou de áreas afins, né? É porque, essa é uma expressão idiomática, eu sou afim mesmo de brincar com as outras áreas, entendeu? Sou muito afim. Então, eu sou de área afim, tá? Afim de dialogar, afim de experimentar Ai, novas que bom, coisas, que bom. nesse sentido também, para fazer um trocadilho, né? Mas, Chico, aqui, um parênteses. Eu só consegui fazer o doutorado aonde eu queria estudar porque eu encontrei alguém afim de conversar comigo, né? Isso mesmo, isso Então, mesmo. que era da área das letras, né? Eu queria estudar semiótica, assim, é você encontrar também quem está disposto a desbravar, abrir janelas que ainda estão fechadas, né? Então, é por isso assim que eu uso esse termo afins, mas assim, não é pejorativo, não, é assim, é com muita Não, não acho força pejorativo. e com muita alegria e com muita, assim, gente, tomara que todo mundo queira estar afim de Então, conversar, né? eu que dei uma expandida no afim, eu não acho pejorativo, não, acho que as afinidades existem, até Adorei. as afinidades estão até no preconceito que a gente sofre, é bem parecido em relação às outras áreas, entendeu? E a área profissional, e assim, eu sou artista, mas trabalha com o quê, né? Quer dizer, Mas, né? tipo, tu é artista, mas trabalha com o quê? Tipo assim, tu vive do quê, né? Então, a gente tem afinidades nesses lugares, embora a história de cada campo seja diferente, né? Até por Sim, aí, entende? E isso traz olhares diferentes, abordagens diferentes. E isso a gente tem que considerar quando a gente faz transversalidade, né? E quando sim, dialoga com as outras áreas, tá? Então, por mais que eu deseje um lugar que não é de nenhuma dessas artes específicas, eu desejo o lugar da desespecificidade, eu desejo um lugar que é menos colonizado, menos eurocêntrico, mas eu dialogo com os campos que têm essa posição, essa formação, que é a que eu tive. Meus alunos, meus orientantes, estão conseguindo ter uma formação de um lugar outro que não é o que eu tive.
eles vão ser mais capazes de dar um passo mais para frente do que eu, tá? Mas a gente dialoga com isso, eu sempre chamo a atenção. Quando eu estou entre as artes, quando eu faço um negócio teatro-dança, o que vai acontecer? O povo do teatro vai lançar o olhar do teatro e os critérios do teatro, e o povo da dança vai lançar o olhar da dança. Olha que lindo, isso é maravilhoso. Um pouco da experiência e da concepção que eu tenho sobre isso, tá? Vamos lá. Então, assim, e eu estou pegando o meu caso aqui, né? Esse meu lugar, então, meio híbrido entre as artes, me faz questionar as relações subordinadas entre as artes, né? Tu fazer cenografia, iluminação, não sei o quê, porque um cara te convidou, te contratou, né? Meio arte aplicada, e aí eu digo, não, eu tenho outra experiência e eu sei fazer conexão entre visualidade e sonoridade por outro caminho, que não é ilustrativo, não é subordinado, e isso me interessa, são procedimentos pouco estudados dentro da academia também. E aí eu disse, vou fazer uma pesquisa sobre isso, né? E aí, assim, e isso interfere nas minhas aulas, porque na minha aula, isso é um problema que é legal falar, tá? Professor pesquisador que dá aula só em cima da sua pesquisa é um problema, porque ele está impedindo outras formas, ele está impedindo a pluralidade, a não ser que a pesquisa dele contemple isso também, o que é uma possibilidade, e eu juro que é o meu caso, né? Tá? Mas eu não obrigo alunos a trabalhar com a perspectiva que eu trabalho da minha pesquisa, eu convidei eles para o meu grupo de pesquisa, eles vão passar, eles sabem o que eu estou fazendo, certo? Para alguns vai servir, para outros não vai servir, e aquele que quer trabalhar de outra forma, eu também vou dar aula para ele, dialogando com ele, porque, assim, cada abordagem de arte tem um conjunto de critérios diferente de outra abordagem que tem outro conjunto de critérios, e o nosso papel, como um dos nossos papéis, na minha crença, tá? Como professor, é buscar junto com o aluno o que é adequado a cada. Então, eu não vou usar o mesmo critério. Vou dar um exemplo bem assim, desculpa o exemplo, bem chavão assim. Não vou olhar alguém fazendo passinho, passo de break, de street dance, com o olhar de quem olha dança, balé clássico. Eu estou usando o padrão errado. Certo? Então, eu vou buscar o padrão, o conjunto de pensamentos, critérios, o que é interessante para olhar aquilo. Tem uma frase do Paul Valéry, que é assim, que eu vou subverter ela um pouco, mas é a função de cada crítico deveria ser, e aí vamos ser, a função de cada professor deveria ser ver que questões o aluno se propôs e se ele resolveu ou não, adequado para o que ele está se propondo. Quem se propõe a fazer uma coisa não está se propondo a fazer outra. E a minha capacidade, a minha alteridade de acompanhar o pensamento e as coisas que essas diversas pessoas precisam saber, essa é a minha função de professor. Eu tenho que sair do meu lugar, eu tenho que acompanhá-los, eu tenho que estimular, eu tenho que evitar juízo de valor. Mas aquilo lá é legal, isso aqui não é legal. Não, mas só um pouquinho, o teu é só street dance. Não, o teu é balé clássico. Não emitir esse juízo de valor, ok? Não criar nas pessoas a ideia de que uma coisa é mais importante para outra, certo? Então, assim, às vezes os professores pesquisadores só trabalham na abordagem da sua pesquisa e com isso eles ficam solapando, eles ficam ou menosprezando, ou ainda só diminuindo a quantidade, que seja de outras formas de fazer, e isso é um problema quando isso acontece. Porque a gente faz pós-graduação, viu, pessoal? Mas a gente não tem aula de didática e pedagogia, entendeu? É assim, eu penso só em pesquisa, como fica muito no escaninho, né? Assim, o escaninho, só faz o que está no escaninho. O Chico, assim, dentro dessa reflexão que eu estou achando muito bacana, eu queria te fazer assim, uma pergunta, assim, uma reflexão. Como que você vê? Qual que é a diferença desse professor, esse mesmo professor? Você já deu um spoiler aí, mas eu queria que você assim, falasse um pouco mais. Qual que é a diferença desse mesmo professor que está na extensão, que está no ensino e que está na pesquisa? Muda? Deixa eu ver se eu não sei se eu entendi a condição que tu quer, tá? Talvez assim, alguns professores são mais para ensino, outros são mais para pesquisa e outros mais para extensão, seria uma das coisas que tangencia isso, eu acho.
e como se comporta, como um professor se comporta na pesquisa, como ele se comporta no ensino e na extensão, que também talvez é mais ou menos dentro disso que você está Por colocando exemplo, aqui. como é que o Chico, né? O Chico ele é professor lá na graduação. Ele é professor, ele é um professor orientador ou tem um projeto na extensão. E ele também tem um trabalho de pesquisa ou é um orientador. Tem diferença? É como se, assim, tem como trocar a roupa? Você usa a mesma roupa nas Não, três? eu uso a mesma, Metaforicamente falando, a eu mesma uso a roupa mesma, nas três? eu uso a mesma roupa e acho que tem que usar a mesma roupa, mas nem todo mundo usa a mesma roupa, tá? Então, existe, por exemplo, quem dá aula na pós, algumas poucas pessoas de alguns lugares que dão aula na pós menosprezam a graduação, por exemplo, né? Assim, investem na pós, na pesquisa e dão uma aula papapum lá na graduação, entende? Isso é um problema, até porque ele é professor da graduação antes de ser da pós. Ele passou num concurso, a função dele sabe, diminui a carga horária da graduação a quase nada para dar aula na pós e os outros não e tal. Então, tem várias questões que envolvem isso, tá? Dependendo do que for minha pesquisa, ela é muito específica e ela não cabe nas minhas aulas direito, entendeu? Não pode não. Aí depende do que é cada pesquisa, né? Assim, do foco, do tema da pesquisa, do objeto de pesquisa, da metodologia de pesquisa, de várias coisas, tá? E a extensão, isso é interessante também, a extensão nem sempre está conectada ao ensino e à pesquisa, às vezes ela é mais utilitarista mesmo. Vou fazer um curso para ensinar a fazer um bordado, vou fazer um curso para ensinar não sei o que lá, vou fazer... Ela tem uma origem mais utilitarista, né? Alguns são mais voltados para a formação, até no caso de arte, das músicas, né? Tem assim, para iniciantes, passam por uma atividade de extensão, aqueles depois se tornam alunos da graduação. Tem várias funções possíveis para a extensão, né? Por assim dizer. Tá? E aí alguns Muitas trabalham vezes mais. tem. Porque muitas vezes a extensão, por exemplo, aqui no FMG, tem muito esse estímulo, né? É uma oportunidade do aluno aplicar conhecimento. Mas que conhecimento ele vai aplicar? Quer dizer, o da graduação. Então, o que na extensão, como orientadores, professores, nós vamos oferecer para que ele tenha condição de desenvolver uma extensão que não seja apenas prestador de serviço, mas que seja também uma oportunidade de aprendizado, né? Aí, nesse lugar que eu fico pensando, né? O papel desse docente que também está atuando na extensão. E também, assim, posso pensar, não, vou levar as aulas da graduação para o grande público e vou fazer uma extensão assim, por exemplo. Também, né, uma possibilidade, tá? Eu mesmo não trabalho assim, tá? Eu não trabalho assim. Eu vou me dar de exemplo aqui, tá? Então, assim, a minha prática artística e a minha prática pedagógica, o lugar de ensino que eu ocupo, me fazem ter um tipo de pesquisa sobre processo de criação, relação entre as artes, barará, barará, barará. Isso eu levo para as minhas aulas. Agora, as minhas aulas não são somente isso. Uhum. Mas quando eu estou dando um panorama de possibilidades, é claro que eu puxo um pouco a brasa para a minha sardinha, mas com bom senso, e vendo quem está comprando a ideia, quem eu estou seduzindo, quem eu não estou seduzindo, e dando o respaldo para aquelas pessoas que não se encaixam no que eu estou propondo também, porque a minha função é atender da melhor forma possível com uma coisa que eu acredito e defendo, que é diversidade, que é pluralidade, certo? Mas então, assim, a minha pesquisa, as minhas práticas de pesquisa, os conceitos que eu desenvolvo, os autores que eu leio, os artistas que eu pesquiso, que eu tenho de referência, eu levo eles para minhas aulas em uma medida bem razoável, tá? E deixo claro para eles que é do tipo, não, isso aqui é uma possibilidade que eu trabalho, que eu vou mostrar para vocês, porque eu sei que outras disciplinas não mostram, por exemplo, e aí tem razão de eu estar mostrando, mas não é a única, tá, que seja. E aí, a extensão que eu desenvolvo, eu já fiz, por exemplo, eu tenho imagens aqui, vou dar uma compartilhadinha de umas coisas, pode ser?
Vamos lá, deixa eu dar um sharing screen aqui. Aqui, pesquisa, share sound também, mas eu não tenho nenhum vídeo aqui, tá? Então, eu estava até aqui, ó, certo? Bom, eu caracterizo, estava falando nisso quando caiu, tá, Isabel, a transmissão, que, assim, quando eu falo em pesquisa, eu, Chico Machado, aqui hoje falando em pesquisa, eu estou falando de pesquisa em arte, que é diferente de pesquisa sobre arte, que é diferente de pesquisa em outras áreas, que é diferente de pesquisa científica. Então, é esse viés de pesquisa específico, tá? E a minha área é essa aqui, certo? E eu trabalho isso aqui, porque a área de poética, né, é a área de processo de criação e tal. Buenas. E aí, em função disso, então, eu montei eu tenho mais eu montei um grupo aos poucos. Eu montei um projeto de pesquisa quando entrei na URGS, e aí eu fiz umas atividades de extensão até para conhecer os alunos que não me conheciam e tal, e aí fui convidando alguns alunos para participar como bolsistas da minha pesquisa, e aos poucos foi se consolidando um grupo de gente que se gosta, que compartilha os mesmos conceitos, certo? Com um bom grau de paridade entre a gente também, que não é só posição de orientador, mas esse é o meu jeito, tá? Que seja. E a gente chama isso, então, de grupo insubordinado de pesquisa, GRIP, tá? Aqui embaixo está o nosso blog no WordPress. Quem quiser dar uma olhada ali, ele pesquisa insubordinada.wordpress, tudo junto, .com. Ali a gente tem os textos que a gente publica, então tem vários artigos publicados que falam do que a gente desenvolve na pesquisa, estudos de caso, né? A gente fala do processo de criação de vários trabalhos que a gente fez, e esse grupo existe um pouco para além da formalidade de ser bolsista ou não, porque as pessoas estão lá porque querem, para minha sorte, são umas pessoas queridas, muito queridas, tá? Se gostam, se falam, se trocam mensagem, confraternizam. Então, é um grupo que virou um grupo além da academia, certo? Mas ele, ao mesmo tempo, é um grupo da academia, tá? Buenas. E essas pesquisas, então, isso aqui é um recorte que a gente trabalha agora aqui, né? Eu não vou forçar demais aqui, tá? Esse é um conceito que eu desenvolvi a partir da minha pesquisa e o meu projeto de pesquisa, porque daí eu tenho assim, ó, um grupo de pesquisa, mas um projeto de pesquisa tem uma duração que eu cadastro no sistema e ela tem uma duração de ano tal até ano tal. Eu não fico sempre com o mesmo projeto de pesquisa. 2, 3 anos, eu dou uma nuance diferente para o projeto de pesquisa, porque a pesquisa andou e surgiram coisas. Então, quando o primeiro projeto de pesquisa que eu fiz se chamava Relações Não Subordinadas entre os Textos Cênicos. E agora, o projeto de pesquisa que está atual é a operatividade como geradora do processo de criação cênica. E operatividade é um conceito que surgiu que resolve, entre aspas, resolve. É uma das formas de lidar com a relação não subordinada entre as artes. Tá. Vão lá no blog, se quiserem saber. A gente tem artigos publicados na Abrace, em revistas, não sei o que lá, que vão explicar, dar exemplos disso aqui. Não é uma questão de eu estar mostrando totalmente a minha pesquisa para vocês, mas de mostrar que tem uma lógica da minha pesquisa que parte da minha experiência de ensino e da minha experiência artística. A minha experiência de ensino, a minha experiência artística me faz fazer um tipo de pesquisa, certo? E aí, quando eu vou para a extensão, o que eu vou fazer? Bom, eu vou levar questões da minha pesquisa e vou abrir as primeiras extensões que eu fiz, por exemplo. Essa aqui que foi quando eu cheguei na URGS, até porque eu fiz em forma de curso, né, de oficina, para atrair os alunos e começar a constituir um grupo, tá? Uma estratégia da minha parte, ok? E aqui eu estava pesquisando o vídeo como uma coisa presencial, não só o conteúdo do que é projetado, mas, por exemplo, videomapping, vídeo criatura, vídeo performance, vídeo interativo, são tipos de uso de vídeo em que a circunstância em que tu está fazendo aquilo, o próprio ato de projetar, produz sentido, que seja. É uma pequena parte da minha pesquisa, tá? Aí, em seguida, eu organizei com uma parceria aqui das artes visuais, aliás, da música, que é o Luciano Zanata, ok? A gente fez um grupo juntos, que era o Medula, tá? Ele tem um grupo de pesquisa que na área do território do, assim, tipo,
a expansão da ideia de canção, de música popular, etc. E a gente fez uns trabalhos juntos, tá? Como pesquisa e como extensão. E a gente organizou um festival que chamava Indisciplinaridades. E aí, como eu faço muito jogo de palavra, isso foi em 2015, esse aqui, ó. E esse aqui foi em 2016, então eu botei Indisciplinaridade 16, que é indizível, né? O que seja. E aí a gente tentou trazer gente que fazia coisa que não era bem uma coisa nem outra. Não é bem música, também não é bem teatro, também não é bem dança, também não é bem artes visuais. Que lugar essas pessoas têm? Vamos abrigar essas pessoas. E isso está conectado com a minha pesquisa. Então, aqui são ações de extensão, tipo uma oficina, tipo organizar um evento, certo? Mas o que eu faço agora e que eu comecei a desenvolver a partir da pandemia é isso aqui, ó. É um programa de extensão. Um programa de extensão, aqui as modalidades na URGS são assim, tá? Programa é um guarda-chuva maior, onde tem várias ações acontecendo. E o programa tem uma duração maior, uma extensão maior. Então, eu cadastrei em 2019 e ele vai até 2023, depois eu posso renovar ou não, certo? E aqui a gente está vendo a página do YouTube desse, que é o canal Discurso das Artes, certo? Que é, digamos assim, o abrigo das coisas que são feitas dentro do discurso. O discurso, aqui vou trazer mais uma, no último e-book da Abrace, sem ser desse ano agora, que ainda não saiu, Isabel, o anterior, tá? Eles abriram, era pandemia, então eles abriram para dossiês, né? E aí eu montei com meus colegas esses nomes que estão aparecendo aqui à direita, aqui em cima, são os meus parceiras, colaboradores, professores, que compraram a ideia comigo e cada um ofereceu uma atividade dentro do discurso. Qual é que é o discurso? A gente não quer que seja um curso, né? Então, a ideia de desvio e a ideia de contemplar coisas que não tem na graduação. Ele é um abrigo para coisas que não estão no currículo, para coisas e também assim, ó, questões de gênero, questões etnorraciais. Esse lugar, tá? Esse espaço aqui promove coisas. Então, aqui tem uma coisa que está no meio. Deixa eu tirar aqui deixa eu dar um del aqui. Pronto. Quem quiser saber, no e-book da Abrace, esse aqui, tá? Que é o Como as artes da cena podem responder à pandemia e caos político no Brasil. Esse book aqui, a gente publicou esse dossiê, tem textos tem textos dos meus colaboradores aqui, tá? Eu sou o coordenador. E aí a gente fez várias atividades dentro do canal do Discurso, aliás, dentro do programa. Então, a gente tem, assim, página, a mesma coisa que no grupo de pesquisa. A gente tem um Instagram, a gente tem um Facebook, a gente tem um canal no YouTube, né? A gente tem um e-mail próprio e a gente organiza atividades, todas gratuitas, tá? É tudo custo zero, porque aí poupa o trabalho de ter que fazer relatório financeiro, que é bem sacal de fazer, né? Tudo custo zero. Então, oferecendo desde oficinas, conversas, encontros. Então, tinha, por exemplo, uma das modalidades que a gente abriu lá no Discurso era as pessoas se inscreviam para a gente falar sobre o trabalho delas, em vez de dar uma oficina, por exemplo. Cada vez que tem uma amostra, cada vez que tem... olha só, conheço fulano que é super bacana, vai falar do negócio, ele nem é da faculdade. O teatro de lambi-lambi, seja o que for. Dá para usar o discurso para transmitir a fala, por exemplo. E para as pessoas, organizar para as pessoas se inscreverem, né? Então, o Discurso é o programa de extensão que eu coordeno atualmente, tá? E ele tenta abrir esses espaços, então, porque é pouco usual, pouco visto dentro dos currículos e tudo mais, certo? Agora, então, assim, ele não tem um viés utilitarista, não estou ensinando ninguém a fazer nada especificamente, né?
Eu tenho até oficinas e tal, mas é tudo em cima de processo de criação, de coisas processuais, visando mais o processo de pensamento do fazer do que o resultado, né? Esse tipo de abordagem, então, é decorrência também, tá? E esse espaço para uma gama variada de coisas, né? E para as coisas menos convencionais ou menos vistas dentro da academia, isso é decorrente também das minhas concepções que estão ligadas à minha pesquisa, tá? Mas ele não é assim, ó, eu não dou um curso de como trabalhar com operatividade, é o conceito que eu trabalho, entendeu? Não, eu já fiz mais de uma oficina de performance ali, por exemplo, né? Agora eu tenho uma disciplina de performance também que eu abri, né? Então é isso, assim. Agora, por exemplo, conversei com duas pessoas aqui de Porto Alegre. Uma delas é uma pessoa super bacana da dança, inclusive a Beta Savian da Rosa. Ela domina o Isadora, né? Que é um software que faz um monte de coisa, mas entre elas assim a interação em tempo real, vídeo e dança, né? E aí um outro cara aqui que é da iluminação, sensacional também o trabalho dele, o Casimiro Azevedo, e ele trabalha com o LumiKit, que é um aplicativo que permite tu criar a luz, operar a luz através do celular. Não é um aplicativo, é muito mais que isso, mas que seja. Tá, vamos fazer uma fala e vamos dar uma oficina com esses caras? Vamos, certo? Então, isso não tem dentro da universidade, isso não tem dentro dos nossos cursos. Então, essa é uma das funções que a gente dá aqui para extensão, tá? Para mim, ensino, pesquisa e extensão estão conectados, tá? Tem o mesmo fio condutor. O grau de importância, para mim, é o mesmo. Tem que ter a mesma dignidade em todos, a mesma falta de pose, né? No sentido de sem soberba em nenhum deles, ok? E aí é um momento em que a gente atinge gente que não está na graduação, que não está na universidade, que é realmente o lugar da extensão, né? Tá? Ainda tem aqui, ó, fazendo um merchan, se alguém quiser dar uma conferida no meu canal do YouTube lá. Na extensão, a gente tem a possibilidade de abrigar quem não está envolvido na pesquisa, não é o pesquisador, e também não está na graduação. É, de fato, um diálogo com a comunidade, né? Assim, eu sou apaixonada com a extensão, viu, o Chico, assim, eu fico muito feliz. Às vezes, por exemplo, muitos alunos hoje, que são meus alunos na graduação, vieram por causa da extensão. Apaixonaram com o curso, com a proposta. Ciane mesmo, que está aqui, ó, hoje, eu falo que a Ciane voou, ela me passou muito, já fez até pós-doc, né, Ciane? Foi nossa aluna lá da graduação. E assim, hoje está aí, dialogando. Você quer comentar, Ciane? Alguma coisa sobre isso que a gente está tratando, ensino, pesquisa e extensão? Você que vivenciou isso como aluna, bolsista, depois como docente, né? Eu estou adorando a conversa, tá, gente? Estou adorando a conversa. Estou me identificando muito também, né? E acho muito interessante, observando até né, a perspectiva do INGREP, os trabalhos, né? Os projetos, os ensinos, as extensões, as pesquisas, e como que ela também vem a calhar com as instituições, né? Com os cursos, o interesse dos cursos, né? Então, penso que pensar uma extensão, por exemplo, num curso de artes é diferente, né? De uma extensão num curso de direito, de moda, né? De educação física, né? Então, eu acho que vem o interesse também, né, daquele nicho, né, daquela instituição, daquela escola, né? E ia ser muito bacana quando esses interesses também se dialogam, né? Por mais que estejam as suas, né, as suas especificidades também. Eu gostei muito quando o Chico disse assim, vamos sair dessas especificidades, né? Sair desse lugar, né, de estar no não lugar, né, e que também é importante, né, como que é importante a gente refletir, porque às vezes a gente quer tanto se encontrar
que, na verdade, a gente precisa se perder um pouquinho, né? Eu achei muito bacana essa ideia, né? E me identifico muito nesse não lugar. Eu gostei muito, assim, quando o Chico fala do discurso, né? Que você fala, é curso, é o discurso, e assim, nossa, gente, infelizmente a nossa hora, né? Nosso tempo ficou prejudicado com a queda aí da minha internet. Eu acho que é um assunto que não acaba, né? E a gente tem uma outra atividade agora às 19 horas, que é a aula pública, né? Dos meus alunos, inclusive, aí. Mas eu, assim, para encerrar, sim, eu gostaria até que fosse uma pausa, sabe, Chico, para a gente continuar conversando sobre isso, outros assuntos. Tem tanta coisa para falar, o tanto que eu gosto, assim, tanto que agradecer você de compartilhar a sua experiência. Eu acho que a gente aprende muito um com o outro, ouvir. E eu gostei muito da sua última fala, sabe? Que é a mesma dignidade, que é o que eu defendo também. A mesma dignidade. Assim, eu não troco de roupa também não, sabe? Eu sou a mesma, mas é claro, a gente trabalha com aquela que palavra que a gente dá, né? Assim, são situações, a gente tem que lidar com as situações, o aluno, o sujeito, o aluno, mas a dignidade, o respeito, a empatia são, assim, coisas que a gente não pode perder, né? Eu acho, Isabel, que desculpa, eu vou te interromper, só para dar uma reforçada, uma coisa que tem a ver com o que a Ciane falou também, né? Porque, assim, a graduação, por exemplo, em termos de currículo, de estrutura, ela tem um certo engessamento. E a extensão é um lugar para fugir desse engessamento. Isso é uma das coisas. Segundo, a extensão é um lugar para dignificar também pessoas que não são da academia, não só do público aluno, mas das pessoas que a gente convida para fazer atividades. Ali eu trago gente da comunidade e dou um status, dou uma dignidade. Tá, quem sou eu para dar um status, né? Mas na visão, assim, e tal, ali... Você dá o espaço, né? Você cria um espaço. E aí tem a chancela da universidade, entendeu? Que legal. E tem ela tem uma capacidade de empoderamento do que não é acadêmico, do que é popular, de outros lugares. Eu acho que não que a pesquisa não tenha e não que o ensino não possa ter, mas eu acho que é privilegiado nesse sentido da extensão, que tem a ver com empoderamento, com dignidade, dizer assim, não, gente, isso aqui é legal, isso aqui é importante também, né? Então, eu vejo com muito bons olhos sempre a extensão por causa disso, tá? Eu sofro aqui um pouco de engessamento burocrático para fazer extensão de algumas coisas, tá? Mas, assim, esse é um espaço bem legal, gente. Esse é um espaço de contato com a comunidade, além das fronteiras, dos muros, né? Do campus, dos campi, né? É muito bacana essa ideia do programa. Nós também somos um programa, né? Que tem um chapéu, tem várias atividades. Esse evento é um evento da extensão, porque você pode até estar realizando coisas, mas a extensão ela te institucionaliza, ela te dá o respaldo, né, institucional. Então, nós temos aqui uma submissão de trabalho que trabalha as pesquisas independentes, que a gente colocou aqui, ou muitos trabalhos legais, que não é de doutorado, não é mestrado, não é TCC, mas é uma pesquisa artística, é uma pesquisa, é um interesse. Então, assim, a extensão, ela abre esse espaço, né? É muito bacana. Você quer comentar? Não, acho que tá dito as coisas aí, tá? Né? Às vezes eu me cuido para não dar excesso de informação, porque na minha cabeça, assim, muita coisa corre ao mesmo tempo. Eu sempre vejo complexidade nas coisas, né? Eu me acostumei a pensar assim. Mas agradeço muito o espaço, espero que a gente tenha sido bom de ouvir para as pessoas, né? Para pensar algumas coisas, colocar essas questões, tá? Agradeço muito, Isabel. Ciane também, um beijo para vocês. E se despedindo também para todos. Aí, bom evento para vocês. Isabel, segue nessa luta, tu move montanhas, tá?
e tu move um monte de gente bacana quando tu faz isso. Então, força e coragem aí para ti, porque não é fácil. A gente tem Não é respaldo mesmo. institucional, mas nem sempre tem apoio institucional para fazer. Às vezes Pois acaba é. fazendo tudo sozinho e, tipo, paciência, vou lá e vou fazer. Vamos fazer. É Ô, isso aí. Chico, eu que agradeço, né, você abrir esse tempo aí no seu feriado. Gosto muito de te ouvir, de conversar. Os alunos aqui te amam muito. Eles querem, Isabel, olha que abriu presencial, você tem que trazer o Chico. Eu falei, nós vamos trazer o Chico, né? Muito obrigada, Ciane. Você que está aí nos assistindo, né? Muito obrigada pela presença. Essa palestra, esse bate-papo vai ficar gravado, vai ficar disponível aí na plataforma. E, Chico, a gente continua conversando, né? Quero muito, assim, cada vez mais te ouvir e a gente andar mais juntos. Ciane, obrigada, sempre aí com a gente, viu? Prazer Pessoal, conhecer o Chico. Prazer, Ciane. isso. Agora, às 19 horas, deixar o convite aqui, nós temos a aula pública, né, da disciplina Atividades Práticas Monitoradas de Dança, onde os alunos vão compartilhar os trabalhos produzidos ao longo do semestre. Gente, beijo grande, obrigada, Beijo. Chico, e até Valeu. mais. Até mais.